que nós estamos juntos nesta noite, com o único intuito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu convido a você a se colocar de pé neste momento. E nós vamos estar assim, começando esse culto, continuar orando ao Senhor. Está num período de oração. Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo Teu imenso amor, Deus. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, que foi tão grande, Deus. Ousado amor, para nos salvar, ó Deus. Pai, toma este culto nesta noite em Tuas mãos. Que tudo que seja feito aqui, Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Toma os louvores, a palavra, Deus, tudo que for lido. Pai, toma este lugar, Senhor. Que esse lugar seja totalmente para a Tua glória, Senhor. Porque Tu estás neste lugar, Senhor. Por isso, recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Você vai continuar de pé e nós vamos adorar ao Senhor. Sopraste sua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Aleluia. É esse amor que nos resgatou. É esse amor que nos faz que nós possamos caminhar todos os dias. O amor de Deus derramado na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, seu Filho. Adore ao Senhor. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, quem deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de
nós vamos continuar adorando ao Senhor de pé, porque o Senhor tem nos dado força para permanecermos firmes na rocha, amém? Nós vamos adorar o Senhor com toda a alegria. Grupo de louvor, nós vamos adorar, vamos, pastor? Toca com a música que nós vamos cantar, pastor. Eu também não sei. Faça desse uma oração para a tua vida. Eu te convido a você a fechar os teus olhos e adorar ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir a tua mão, me traz a dona pra respirar e me faz andar Sobre as águas, Declare a Ele, Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, nós vamos declarar ao Senhor. se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. A igreja vai declarar ao Senhor, aleluia. Como se fosse o último culto das nossas vidas, nós rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom, e nós declaramos aleluias a Ti, Jesus, porque Tu és Deus, e este culto só faz sentido nesta noite porque Ele está aqui. A Ele honras e glórias para todos sempre. Nós declaramos aleluias. Se o mar
A igreja vai estar orando nesta hora. Nós vamos estar intercedendo a Deus neste momento. Clama, Senhor, pela tua família, pela tua casa. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de nós podermos estar aqui em tua casa. Pai, muito obrigada porque o Senhor é fiel, o Senhor é presente nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada porque, mesmo tudo dando errado, Pai, o Senhor segura em nossas mãos e nos faz acreditar que vai dar certo. Muito obrigada porque o Senhor sempre esteve presente conosco e todos os dias a gente pode sentir o teu amparo, a tua graça, o teu amor, Pai, sobre as nossas vidas. Muito obrigada porque o Senhor é fiel e o Senhor nos perdoa, Pai, o Senhor é um Pai de amor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui, Senhor, cada pessoa também que está em casa, aquelas pessoas que não puderam vir, Pai. E que estas que não puderam vir, Senhor, o Senhor sabe o motivo e que o Senhor esteja à frente, no controle de tudo, como o Senhor sempre faz. Muito obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, e porque o Senhor nos ama. Que nós possamos ter um culto em paz e que a tua palavra, Pai, crie raízes nos nossos corações, Pai. Que nós não estejamos aqui só para sentar e escutar o que o pastor André vai falar, mas sim para ouvir a voz, Senhor, a voz do Espírito Santo que toca e cria raízes em nossos corações, Pai. Que tudo se torne ações práticas e que as pessoas vejam, Pai, que a gente brilha o seu amor e que a gente se parece com o Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo e essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 28 e 29, diz assim: ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele poria o teu nome, para que ouça a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Amém? E neste momento nós vamos estar assim dedicando os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. E os irmãos que estão em casa, neste momento também podem estar contribuindo. Vai estar passando aí na telinha aí um QR Code e também a nossa conta bancária da igreja. Aí você pode estar fazendo assim neste momento. Nós vamos estar com um momento de dedicação de vidas e bens. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração Disposta a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que essa seja a nossa oração e a nossa realidade todos os dias. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
Em Salmo 121, capítulo 1 e 2, diz assim: levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Nós vamos estar mais uma vez orando ao Senhor. Este é um culto de oração e nós vamos orar a Deus. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, obrigado por cada pessoa que aqui, Deus, depositaram, ó Deus, um pouco do muito, o que só tem Deus nos dado, nos abençoado, ó Deus. Pai, e aqueles que não puderam ofertar, Tu sabes o motivo, ó Deus. Se for falta de emprego, Deus, que abra a porta de emprego para o Teu povo. Deus, em nome de Jesus, contudo, Deus, seja no dízimo, seja na oferta, seja na oração, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Continua com a Tua igreja nesta noite, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar mais uma canção. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Nós ainda está na estante. Nós vamos estar mais uma vez. Ou não vai ter canção agora de ser para o final, pastor? Vai ter canção, sim. Nós vamos adorar a Deus. Naquele instante nós vamos passar um períodozinho sentado. Muito bem, irmã. Vai me tirar desse sufoco um pouco. Não estou aguentando mais a garganta. Só o Senhor é grande, digno de honras, de louvores e de glória. Só o Senhor. Cante de todo o teu coração, de toda a tua força, declara ao Senhor, porque Ele é grande. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, E que nos ajuda que nos ajuda todos os dias. contra o inimigo. E a Ele nós prostramos. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Pode se assentar, amada igreja. Deus abençoe. O pastor, nesta hora, está com a palavra. Boa noite. Graça e paz. Amém? Hoje o nosso culto não está sendo transmitido, não sei se está sendo gravado para depois ser postado por conta da dificuldade com a internet que estamos tendo, né? Desde a tarde houve uma queda de energia por um problema no poste, não é isso, Vânia? E aí nós estamos sem o serviço, não somente a gente da igreja, mas todos os clientes estão com problema de internet. Então, hoje o nosso culto está sendo a moda antiga, né? Só quem está aqui está participando. Mas isso é bom também. Antes de continuarmos a nossa leitura de Marcos, queria dar alguns avisos e orarmos também. Hoje recebi a notícia da irmã Zorilma de que Adrian Pietro, seu neto, ainda não se submeteu à cirurgia, ainda não foi realizada a cirurgia por falta de UTI infantil. A previsão é para sexta-feira, então, irmãos, continuem orando, né, para que seja feita a vontade de Deus no tempo certo, da maneira certa, para que Adrian possa voltar rapidamente, com toda a saúde e alegria, né, para a sua casa. Eles estão ali em Salvador, infelizmente por conta do momento que enfrentamos, inclusive somente Maíque está com Adrian, né? Ninguém pode visitar e tem todas essas restrições e tem sido um desafio para esta família. Então vamos orar pela família de Maíque, Romário, Adrian Pietro, essa criança tão querida, e também por Zorilma e Marcelo, né, a família toda que está enfrentando essa dificuldade. Também, desde a semana passada, eu tenho orado, e hoje, mais uma vez, o irmão Samuel Ciro trouxe esse pedido. A irmã Alzira, ela é parente do irmão Samuel. Irmão Samuel, cadê você? Deixa eu lhe ver. Ela é o que? É sua mãe? Está em Jequié, não é isso? A mãe do irmão Samuel Ciro está em Jequié, internada, a irmã Alzira. Chegou essa notícia pelo irmão Jair, lá de Três Morros, né? Ele enviou essa notícia para mim e disse que ela estava hospitalizada, voltou para casa e recentemente voltou de novo ao hospital. E nós vamos orar, então, pela senhora Alzira, né? Que é a mãe do irmão Samuel Ciro. E temos outros pedidos de oração também, né, outros motivos de pedidos e também de gratidão. Amanhã, Tailane vai estar se formando, né, vai ter o culto ecumênico amanhã. Eu devo estar lá no culto ecumênico e ela entregou recentemente o convite. Eu gostaria de agradecer, que a igreja agradecesse essa vitória. Meus irmãos, a educação no Brasil não é uma coisa fácil. Quando alguém da nossa família alcança o curso superior, é uma bênção de Deus. E quando alguém da nossa igreja alcança a formação, é para a igreja celebrar, não é somente a família. Porque uma membro da nossa igreja está se formando em direito, se tornará uma profissional do direito, e isso será também testemunho de Deus onde ela estiver, ela vai ser também missionária onde ela estiver, e também é mais um dom que Deus dá à igreja. Quantas vezes a gente precisa, né, irmão Rosivaldo, de informações jurídicas, e a gente fica pensando como obtê-las, e agora nós temos mais alguém para nos auxiliar na igreja. Nós louvamos a Deus, então, por essa conquista. Queria convidar você, então, para a oração, antes de entrarmos
na palavra de Deus, orarmos então por esses motivos, né? Esses irmãos que estão enfrentando dificuldade na saúde da família, a irmã Alzira Bulhões, não esqueça desse nome, Alzira Bulhões, nas suas orações, o pequeno Adrian Pietro, também não esqueça das suas orações, bem como outros tantos que estão enfrentando a Covid ou gripe ou coisa do tipo, e também agradecendo a Deus pela vida de Tailane, que está se formando nesta semana, esta jovem que é do nosso coração também. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse encontro, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pelas canções que cantamos, Pai, obrigado porque o Teu amor, como foi dito, é infinito, é impressionante, ele não depende, Senhor, de nada além do Teu próprio caráter, como diz o apóstolo João, Deus é amor. E nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, e nós te louvamos por isso, porque estamos aqui como filhos Teus, alcançados pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque na noite mais escura, quando o mar está mais revolto, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos saber que a Tua forte mão de poder, também uma mão de carinho, de segurança, e nós podemos nos confiar nisso, podemos confiar no Teu carinho, no Teu amor, no Teu poder, na Tua proteção em meio ao mar revolto. Obrigado, Senhor, porque as lutas têm sido grandes, mas o Senhor é maior do que todas elas. Nós pedimos, Pai, nessa hora também, por esses irmãos e irmãs nossos e nossas, que estão enfrentando dificuldade na saúde, em especial, nessa noite, lembramos da irmã Alzira, que está ali em Jequié, internada. Ó Senhor, visita aquele leito de hospital, com a Tua mão de cura, vai sobre ela, Pai. Esse é o nosso desejo, que ela possa sair rapidamente do hospital com saúde, nos alegrando e testemunhando como o Senhor é bom. Da mesma forma, Senhor, entregamos a Ti a vida de Adrian Pietro, ali em Salvador, que ele possa, Pai, ser submetido à cirurgia no tempo que o Senhor determinar, que as mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos instrumentistas, de todo o pessoal de saúde ali envolvido sejam guiadas pela Tua forte mão, Pai. Que a sabedoria dos médicos, dos profissionais de saúde sejam dadas pelo Senhor, e ao Senhor seja dada a glória eternamente, Senhor, pelo que ocorrerá, que nós cremos, que é a saúde restabelecida do pequeno Adrian Pietro, Pai. Também te louvamos, Senhor, por essa conquista de Tailane, que também é conquista que nos alegra, Pai, não somente a família, mas também a igreja, porque sabemos, Pai, que isso é dom do Senhor, é presente do Senhor, é graça do Senhor. Nós pedimos, Pai, que ela possa progredir profissionalmente e que ela possa, Pai, testemunhar da Tua bondade por onde ela estiver e por onde ela andar, Pai. E que nós todos possamos também ver a Tua mão sobre ela e sobre a sua família. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora que abrimos a Tua palavra. Que os nossos olhos possam enxergar a mensagem que nela há, os nossos corações possam estar dóceis a receber a Tua vontade através dela, e o nosso espírito esteja pronto a cumprir o Teu querer, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Estamos em Marcos. Quem lembra onde paramos? Boa noite. Marcos, capítulo 1, verso 20. Eu estou vendo um sujeito aqui que eu acho que... É seu colega de trabalho, é irmão Davi? É? Está se formando em teologia, né? Daqui a pouco ele vem aqui para frente. Esqueci teu nome agora, me deu um branco. Hã? Carlos. Estuda lá no Sebate. É colega de Jorginho, foi colega de Marconi. Desculpa, porque às vezes dá um branco. Mas ele é sempre muito gentil. Qualquer coisa, irmão, se precisar de empréstimo bancário do Bradesco, procure lá Carlos na agência. Né, irmão Davi? Pode procurar o irmão Davi também, né? É homem de Deus. Não, graças a Deus, meu irmão, a agência do Bradesco tem muita gente crente ali, né? Gente de Deus ali. Glória a Deus por isso, né? E muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
Ele que é aluno ali em Jequié, né, e está se formando este ano, se der tudo certo. Né? Acho que você pegou uma disciplina comigo só por curiosidade, né? Porque você não precisava, né? Bonito isso, viu, para você. Nós estamos em Marcos, capítulo 20, capítulo 1, verso 20, foi onde nós paramos. Então, hoje nós vamos ler a partir do verso 21. Nós estamos lendo calmamente e fazendo perguntas ao texto. Esta semana chegou uma pergunta, Isabela, cadê Isabela? Ela lembrou de uma pergunta que acho que foi Léo que fez, mas não fez em voz alta. Se eu não estiver enganado, confirma, viu? A conversa de bastidor aqui foi a seguinte: quando Jesus se encontra no deserto e Satanás vem tentá-lo, porque ele não aniquilou logo Satanás ali, acabou com a raça do sujeito, né? E aí livrava todo mundo disso que está vivendo hoje. É uma pergunta interessante, né? Jesus está no deserto, isso nós lemos no começo do capítulo 20, para ser tentado, né? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O diabo aparece, faz propostas a Jesus. As propostas são sempre iniciadas com uma questão: se tu és o Filho de Deus. É essa a tentação de Jesus, provar ser o Filho de Deus. E aí eu falei assim, se ele fizesse isso, ele não traria essa condição da fé. Porque a fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que está ali. É isso que Hebreus vai dizer. Não é isso? A fé, o que é a fé? Lá em Hebreus capítulo 11. É o firme fundamento das coisas que não se veem. E é pela fé que nós somos salvos. O próprio João, se eu não me engano, foi o Evangelho de João, no Evangelho de João, diz assim: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Se Jesus estivesse ali naquele confronto com Satanás, acabado com tudo, seria logo resolvido tudo, né? Todo mundo ia crer que ele é o Filho de Deus, porque viu, porque presenciou, e aí não teria necessidade da fé. Isso dá espaço para o que a gente vai ver mais agora na frente, viu? Já é uma dica, já foi um spoiler. Tem um termo em teologia que vocês vão aprender, que é segredo messiânico. Jesus, às vezes, curava alguém e dizia assim: não conte para ninguém. Já reparou isso? Que alguns milagres, Jesus dizia assim: vai e não conte para ninguém. E o pessoal desobedecia, né? Porque contava. A gente está sabendo até hoje, né? 2000 anos está sabendo dessa história. Mas Jesus diz isso algumas vezes: não conte para ninguém. Porque o que Jesus queria, e isso está nos textos, é que as pessoas crescem nele como Messias. E não somente nele como um curador, um curandeiro, um milagreiro. Jesus multiplica os pães. Isso está lá também no Evangelho de João. Multiplica os pães. A multidão segue Jesus. Aí Jesus diz assim: vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei o pão. Mas deixa eu dizer uma coisa: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. O que é que a multidão faz? Some. Diz assim: dura esse discurso e some. Porque a multidão estava atrás do milagreiro, não do Messias. Então, muitas vezes, a gente vai ver isso, Jesus realizando algo, dizendo: vocês prestem atenção, que o que eu estou fazendo é um sinal do que eu sou. Não é necessariamente o que eu estou fazendo, é o que eu sou. É um sinal de quem eu sou. Deu para entender, sim ou não? Olha só. Jesus curava as pessoas. As pessoas podiam ter ele como um curandeiro. Ele não era curandeiro, ele era o Filho de Deus. A cura sinalizava quem ele era, o Filho de Deus. Entendeu? Mas as pessoas queriam um curandeiro. Então Jesus está dizendo assim: olhe, creiam em mim, eu sou o Filho de Deus, o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vocês não sabem completar?
Quem vê a mim, vem ao Pai. Eu gosto assim, dialogal. Então é isso. Por isso que, provavelmente, né? Claro, o texto não deixa essa resposta, viu, Léo? Mas se ele tivesse realizado tudo, não precisaria de fé. O pessoal, pronto, ele fez, está aí a placa, não precisa crer. A fé exige esse passo de confiança no que você não viu. Verso 21, então, Marcos 1, 21, diz assim: eles, quem são eles agora? Eles, Jesus e os seus discípulos, entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Verso 22. E todos se maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Perceberam alguma coisa aí? Ainda não, né? Sou eu que estou fazendo pergunta ao texto, irmão. Ninguém faz pergunta ao texto. Com autoridade, o que significa? Que ele tinha certeza do que estava falando. Ele tinha domínio da palavra. Veja bem, os escribas, não estou dizendo que está errado, não. Só quero dar um passo além desse domínio. Conhecimento. Lembra que a tia falou sobre conhecimento? O que é conhecer? Você pode ter o conhecimento teórico e você pode ter o conhecimento íntimo. Conhecimento teórico é você adquire lendo. Conhecimento íntimo é aquilo que você tem na experiência. É diferente alguém que estudou e nunca teve contato com o que estudou, e alguém que estudou e trabalha com aquilo que estudou. Alguém me perguntou algum tempo atrás, nessas conversas nossas, como assim Jó conhecia Deus de só ouvir falar? Aí eu falei, olha, uma coisa é você ouvir falar de neve. Quem já ouviu falar de neve? Neve. Qual é a cor da neve? Branca. Quem aqui já pegou em neve? Quem já pisou na neve? Quem já lambeu neve? Mas você não tem a experiência. Você não pode dizer assim, olha, existem várias cores de neve. Tem neve molhada e neve seca. Vocês já sabiam disso? É teórico, eu nunca vi neve, mas eu sei porque já li sobre. Então, os escribas, eles tinham domínio do texto. Eles sabiam um texto de cor, de trás para frente. Mas eles não tinham a experiência com o texto. E essa experiência com o texto, eu vou dizer uma coisa que todo mundo sabe. Nem Jesus tinha. Porque Jesus é o texto. Ele não tinha a experiência, ele é o texto. Ele é a palavra. Ele é o fim da lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então ele falava de si quando ele lia o texto. Ele não estava falando de um texto externo a ele. Entende? Não era um livro qualquer. Ele estava ensinando sobre si mesmo. Por isso que era diferente. Percebe? Vamos seguir, verso 23. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Mais uma vez sobre o nome de Jesus, que nós já discutimos aqui. Quem não estava, veja lá, 2 semanas, nós falamos sobre o nome de Jesus. Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e
gritando, e saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntar entre si, o que é isto? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhes obedecem? E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Perguntas? Ou não temos perguntas? Está muito claro aí. Pois não. Sim. Boa pergunta. Irmã Norma está recuperando a discussão da semana passada, que ficou no ar a possibilidade de o diabo ainda não saber se aquele homem era o Cristo. Por isso que ele faz a pergunta lá na tentação: se tu és o Cristo, transforma esses pães essas pedras em pães, perdão. Se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo. Né? Essas perguntas. E aí eu falei assim, há uma possibilidade. Eu vou explicar por que essa possibilidade e o que é que acontece aqui depois. Não estou dizendo que é a resposta. Estou dizendo que é a possibilidade. Certo? Só tem um ser que é onisciente. Quem é? Deus. Este é um atributo que Deus não transmitiu para mais ninguém. Somente Deus sabe de todas as coisas. Logo, todos os outros seres dependem de algum momento ter contato com algo para ter conhecimento. Entendem isso? Sim ou não? Pronto. Então, naquele momento, alguns podem entender que ele estava testando Jesus para também saber, confirmar. O que aconteceu? Confirmou sim ou não? Na tentação de Jesus. Confirmou. Aqui já não é mais Satanás, são os demônios. E acontece essa revelação na sinagoga, depois que Jesus lê o texto e ensina com autoridade. Não aconteceu antes. Então, isso chama revelação progressiva. Jesus está se revelando como Filho de Deus. É progressivamente. É por isso que essa perícope encerra também, a sua fama começou a se espalhar. Traduzindo isso para ficar mais simples. Quem lê o texto e pensa assim, todo mundo sabia de tudo. Esquece da humanidade das pessoas, esquecem da geografia, esquece da história, das condições históricas do tempo. Hoje, por exemplo, se eu levitar aqui, começar a levitar, começar sei lá, dar cambalhota para lá e para cá, o que é que vocês vão fazer? Se você for sincero, meu irmão, alguns vão dizer assim, eu vou tirar o celular e vou gravar. É ou não é? E antes de eu chegar em casa, o vídeo dessas coisas aqui acontecendo já chegou na cidade toda, já chegou na convenção, já chegou na ordem dos pastores, já recebi uma ligação antes de eu chegar em casa. Eu estou vendo aqui, o que foi que eu ouvi isso aí, André? Você ficou doido? Porque hoje a gente tem isso, a gente tem tecnologia. Nesse tempo, não. Então, Jesus está se revelando, Jesus está se mostrando às pessoas como o Filho de Deus. Aqui na sinagoga, ele está ensinando com autoridade. Quando alguém ensina com autoridade, olha só, preste atenção, o texto está dando 2 destaques. Você tem, quem é que está na sinagoga ensinando antes de Jesus chegar? Os escribas. Eles estão ensinando. Qual é o efeito do ensino dos escribas? Qual é o efeito concreto? O que é que acontece quando os escribas ensinam? Fiquem tranquilos, pensem aí, você sabe a resposta. Conhecimento teórico. Então é assim,
alguém pega um banco, senta aqui é uma grande sinagoga, e começa a dizer: olha, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, divididos em Pentateuco, históricos, proféticos. Os profetas são divididos em profetas maiores e profetas menores. Acontece algum efeito espiritual? Entendeu? Aí o texto diz que Jesus entra na sinagoga e há uma diferença entre o ensino dele e o ensino dos escribas. Porque Jesus ensina com autoridade. Quando Jesus ensina com autoridade, há a manifestação dos demônios. O que é que você está fazendo aqui? Eu estava aqui na minha, quieto, você veio me perturbar. É o que o texto está dizendo. Ó, vamos voltar aqui para o verso 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Eu já estava lá, na sinagoga. O que você está fazendo aqui, Jesus? Veio atrás da gente? Sei quem você é. Porque é sobre o ensino. Porque você ensinou. Do jeito que você ensinou, eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. Você tem poder sobre nós. Você pode nos destruir. Então, essa revelação, essa fala dos demônios, aqui, através do rapaz endemoniado, é revelação do que Jesus fez. Não é um conhecimento prévio. É um conhecimento a partir do que Jesus está fazendo. Está ensinando com autoridade. Jesus ensina com autoridade e os demônios, opa, eu conheço esse cara. Não é um escriba, não. Isso aí é um santo de Deus. A Jesus dá 2 ordens. Quais são as ordens que Jesus dá? Cala-te, porque cala-te, já expliquei agora mesmo. O segredo messiânico. O segredo messiânico. Cala-te. Veja bem. Jesus podia dizer assim: vai e diga para todo mundo que eu sou o Santo de Deus. Faça propaganda. Mas Jesus disse: não, cale-se. Não diga tal coisa neste momento. Não é assim que eu vou me revelar. E saia dele. E aí o demônio se bate, bate o rapaz, e sai. E sai, porque Jesus tem autoridade. Osmário. É isso mesmo. É só isso? A maioria das vezes, boa pergunta também, mas assim, a pergunta de Osmário foi: o original diz o quê? A maioria das traduções, quando a gente vai para o original, a diferença é mínima. Certo? Esse aqui eu procurei, a diferença é mínima. Não tem, não é o Filho de Deus, é o Santo de Deus mesmo. Ok? Mais alguma questão? Hoje parece que está andando rápido, vocês estão mais quietos. É o que? É o frio, é? Osmário. Pode perguntar, viu, gente? A gente está aqui para ler o texto. Irmão Luiz, está ok? Irmão Luiz, está entendendo? Certo. Estava na sinagoga o homem possesso. Porque o lugar só é santo se tiver gente santa. Entende? Ler o texto sem uma atitude santa é só ler um texto. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? É possível ter alguém endemoniado num templo sem se manifestar, sem te perceber, e ela está sem ser incomodada, inclusive. Porque o que faz o lugar santo é o santo. Todo lugar é santo com a presença do santo. Deu para entender, sim ou não? Vamos traduzir isso. Se eu pegar essa Bíblia, que é a palavra de Deus, e entregar para um filósofo ateu,
dizer assim, eu tenho um desafio para você, lê o livro de Marcos. Ele vai ler, vai fazer perguntas, vai fazer interpretações, vai ter questões, vai duvidar e vai devolver. Li tudo. Essa leitura transformou a vida dele? Sim e não. Depende dele abrir-se para uma leitura espiritual do texto. Quando a gente sai daqui e faz, por exemplo, um culto na praça, este lugar deixou de ser santo porque a gente está lá na praça? Não, porque este lugar foi consagrado ao Senhor. Mas a praça não passou a ser um lugar santo porque nós estamos ali cultuando a um Deus santo? Naquele momento, aquela praça é um lugar santo. Mas se a gente ceder o templo para que se faça algo que é contrário à nossa fé, aí chama isso de profanação. O que é tornar santo profano. Deixou de ser, o espaço deixou de ter uma ação santa nele. Então, a sinagoga é um lugar separado para o ensino. Sinagoga é uma junção de duas palavras gregas. Sina, que dá sim, esse sim, que é um partículo de união, né? Por exemplo, um sintoma. Toma é corpo. Sim, união, que está unido ao corpo, que está mexendo com o corpo. Certo? Sinfonia. É quando você ouve uma música com vários instrumentos tocando juntos. E ali forma uma única canção, uma única música. É sinfonia. Entendeu? Sintonia é quando está todo mundo no mesmo tom. Está todo mundo andando também junto. É sim. Então, sinagoga, gogia, ensino. Lembra de pedagogia? Pedagogia é o ensino de crianças. Sinagogia é o lugar de todo mundo aprender juntos. Então, as pessoas, é diferente do templo, as pessoas iam para a sinagoga, que eram espaços litúrgicos longe de Jerusalém, fora de Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar do templo, onde os judeus se reuniam para ler o texto. O que a Bíblia está dizendo é que ali tinha religioso, os escribas, conhecedores da palavra, mas não tinham espírito, não tinham uma atitude espiritual. Quando Jesus entra na sinagoga, ali aparece sim o que deve ser feito, a pregação do evangelho com autoridade. E aí se manifesta o espírito imundo ou impuro. Porque onde tem um santo não pode ter, onde tem luz não pode ter trevas. Onde tem Jesus não pode ter demônios. Ok? Podemos seguir? Vamos lá. Versículo 29, não é isso? Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João, os 4 primeiros discípulos de Jesus. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou quantos? Vários, né? Tem aí vários, outros muitos. Alguém tem todos? Alguém tem assim todos os doentes? Não. A sua tem todos, irmã Rita? Ele curou todos os doentes? É isso? Todos os doentes? Ok. E ele curou muitos doentes, ou vários doentes, apareceram 2 Bíblias com todos os doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Alguém tem todos os demônios?
Tem vários ainda, repete vários demônios. Quem tem vários? A irmã Verusca tem vários ou tem agora muitos? Ok. A irmã Rita, agora é muitos. Todos os demônios também? Depois eu quero saber qual é a versão que a irmã está lendo. Viu? Para saber, porque é a primeira vez que eu ouço que tem todos. Mas não permitia que os demônios fizessem o quê? Falassem. Porque eles sabiam quem ele era. Perceberam mais uma vez agora o que acontece aqui? Sim ou não? Qual é o nome disso quando Jesus disse que não pode falar sobre ele? Alguém falou aqui. Se eu fizer uma prova, essa vai ser uma questão. Segredo messiânico. Segredo messiânico. Segredo messiânico. Jesus está se revelando, mas ele tem um jeito de se revelar. Certo? A segunda vinda de Jesus já é diferente. Jesus vai dizer lá no finalzinho de Mateus que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser. Pois é. Já é outra, mas aqui não. Aqui ele nasce como um bebê, numa manjedoura, é visitado pelos magos do Oriente, pelos pastores, mais ninguém, foge para o Egito, fica lá na primeira infância, volta como filho de carpinteiro, aparece aos 12 anos, cumprindo o ritual da mudança de infância para a fase adulta, e depois só aparece com 30 anos. Uma pessoa comum. Com 30 anos, ele tem um processo de revelação. Ele vai se revelando progressivamente. E aqui ele diz claramente, não falem, e Marcos diz porque Jesus disse para os demônios não falar, porque eles sabem quem ele era. Quem é que não sabia quem ele era? Os demônios sabem, mas quem é que não sabe quem era Jesus? Hã? Os escribas, quem mais? Hã? Fala alto. Os fariseus. Mas quem? Está aí nesse texto que a gente acabou de ler. O povo. O povo não sabia quem era Jesus. Até aí, preste atenção, até este versículo, só da boca do diabo e dos demônios sai o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Não sai da boca dos escribas, não sai da boca dos discípulos, não sai da boca do povo, não sai da boca dos fariseus. Só quem diz quem é Jesus são aqueles com quem Jesus está lutando contra. Isso não diz alguma coisa, não? Para a gente? Meus irmãos, está lendo a Bíblia. Se eu tiver alguma coisa aqui, tem que ter no texto. É só procurar o texto. Até agora foram poucos versículos e perceber. Até João Batista, em Marcos, no livro de Marcos, não estou falando dos outros evangelhos, diz assim, eu não sou digno de desatar suas sandálias. Tu vens a mim, eu não sou digno de desatar. Mas João Batista não dá a revelação de que Jesus é o Messias. No texto de Marcos. Não estou dizendo que ele não sabia, viu? Calma. Estou dizendo só que ele não diz. É diferente. Pode ler o texto. Isso tem uma razão de ser, meus irmãos. Isso tem uma razão de ser. Vocês vão ver lá quando chegar no capítulo 8. Não leiam tudo de vez. Vamos devagarzinho. Alguma outra questão? Ficou com a pulga atrás da orelha, César?
Alguma outra questão aí? Veja só. Jesus curou um homem que tinha um espírito impuro na sinagoga. O verso 28 diz que a sua fama correu pela cidade. Jesus, então, anda com seus 4 discípulos, os seus 4 primeiros discípulos, até a casa de Simão, que vai ser chamado também de Pedro. Simão se torna Pedro. Lá, a sogra de Pedro está com febre, está adoentada, está de cama com febre. O que é que Jesus faz com essa mulher? O que é que ele diz para ela? O que é que o texto diz que Jesus fez? Pegou pela mão, não mandou não. Ele pegou a mão dela e levantou. Não teve nem conversa. Percebeu agora? Pega pela mão e levanta. Jesus não diz nada. Pega pela mão. Quando ela se levanta, já levanta sem febre e já vai fazer o jantar. Já vai servir Jesus e os discípulos. Essa é uma forma de Jesus curar. Lembrem-se disso. Jesus não cura somente fazendo lama. Não é só, Jesus cura do jeito que ele quer curar. Isso é uma lição para a gente. É uma lição para a gente aprender. Jesus não se encaixa na minha caixinha. Ele é soberano, ele faz do jeito que ele quer. Aqui ele não disse nada. Pegou pela mão, levantou, pronto, a mulher está curada. A fama de Jesus se espalhou, e aí por isso que a cidade levou a ele os doentes e os endemoniados. Jesus até agora é um curandeiro para esse povo. Não é o Filho de Deus. É um curandeiro. O povo não leva até Jesus assim, nós temos o Messias, nós vimos o Filho de Deus. Não, o povo leva para um curandeiro. Ele curou aquele menino lá, tu viu, soube. Será que ele cura meu filho? Vamos lá ver. Leva para ver. São os demônios que dizem assim, opa, ele está fazendo isso porque ele é o Filho de Deus, ele é o Santo de Deus. Mas o povo está atrás de um curandeiro. Alguém, por favor? 37. Que curava. Sim. Exatamente. Exatamente. No verso 37, como foi citado, né, todos o procuram. Procuram por quê? Porque querem o benefício da cura. Jesus até aqui, em Marcos, não ensinou nada a ninguém. Reparou isso também? Não tem ensino. Porque Marcos divide bem isso. Marcos ele vai começar com os feitos de Jesus, como o que Jesus fez, os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, e depois é que Marcos vai se dedicar a explicar ou a redigir os ensinos de Jesus. Marcos divide isso bem no seu texto. Então aqui Jesus é só, entre aspas, por favor, esse só é para quem estava vivendo na época, tá? O curandeiro. Estavam atrás das bênçãos, do milagre. Ok? Mas aí no verso 35, né? De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. Mais uma vez, um lugar deserto. E ali começou a orar. Essa noite passada, a Clarice me perguntou, eu contando a historinha, né, que a gente conta antes de dormir. Aí eu contei a história dos 5 pães e 2 peixinhos. E eu falei para ela que Jesus estava cansado e procurou um lugar para descansar. E depois de realizar o milagre, dispensou a multidão, os discípulos, que são os amiguinhos de Jesus,
e disse, eu vou ficar aqui para orar. Aí ela fez, mas Jesus não é Deus? Por que ele tinha que orar? E aí, tá vendo? 5 anos, rapaz, querendo me pegar. É porque todo pai gosta de ouvir o filho. E papai do céu queria ouvir Jesus, que é o filho dele. Mas é isso, Jesus orava. E aqui, depois de realizar muitos milagres, meus irmãos, pensem bem assim, ó, vamos lá. A gente precisa olhar um pouco o texto. O texto está dizendo que Jesus, ele está iniciando a sua revelação como Filho de Deus, como servo santo de Deus, como Filho de Deus, como diz lá o primeiro verso, ao mundo. Vem uma tentação de dizer assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Jesus resiste a essa tentação. Aí Jesus vai na sinagoga, que é o lugar que todo judeu deveria ir no sábado, lhe cabe ensinar, porque ele não era obrigatoriamente o professor daquele dia, o pregador daquele dia, mas lhe cabe ensinar, ele ensina, aí ele expulsa um demônio. Quando ele expulsa um demônio, a fama dele corre. Agora veja só, analise comigo, ele expulsou um demônio, e o texto diz que a cidade levou os doentes e os endemoniados. Por que levaram os doentes, se ele só curou um demônio? Aí, eu estou deixando essa pergunta e vou mais uma aqui, irmão Samuel. Depois aí chega uma multidão de doentes e endemoniados, ele cura, e aí ele sai de madrugada para um lugar deserto, um lugar ermo, para orar. Faça essa leitura assim, ó, como eu estou contando, como o texto conta. Porque Jesus sentiu necessidade, neste momento, de sair de madrugada para um lugar deserto e orar. Certo? Fiquem com essas duas perguntas. Irmão Samuel. Se revelou, né? Se incomodou com a presença da luz, exatamente. Exatamente. Pronto, as duas perguntas. Quem não captou, eu vou repetir as duas perguntas, viu, irmão Samuel? Primeira pergunta, por que as pessoas levaram os doentes, todos os doentes da cidade, se até aquele momento Jesus tinha expulsado um demônio? A mesma coisa assim, apareceu aqui um neurologista, certo? Top, tal, né? Aí essa, agora tem um neurologista muito bom e tal. Aí eu estou com dor no pé, eu vou para esse neurologista? Não, ele é bom em uma coisa. Mas por que o povo levou os doentes e não somente os endemoniados? Porque a sogra de Pedro estava doente, mas o povo levou, não por conta da sogra de Pedro, porque isso foi um milagre dentro da casa. A fama de Jesus se espalhou por causa do endemoniado. A ordem é, ele expulsa um endemoniado, a fama se espalha, ele chega na casa de Pedro, a sogra está doente, ele levanta ela começa a servir os discípulos de Jesus. A multidão chega depois disso. Então, se tivesse curado a sogra de Pedro num lugar público e a fama tivesse espalhado depois disso, aí combinaria. Deu para entender, irmão Rosvaldo? Qual é a minha... Onde eu estou querendo achar alguma solução para isso? Irmã Ana Jéssica. Para saber se ele era o Messias. Alguém disse não aqui, não foi? Boa, irmã Justo falou assim, eles associavam a doença a algo espiritual? Sim. A compreensão média
desse tempo era que tudo é espiritual. Toda doença, toda dificuldade, toda enfermidade era alguma coisa espiritual. Jesus está com seus discípulos e tem um cego de nascença. Os discípulos perguntam o que a Jesus? Quem foi que pecou? Porque para ele ser cego tem que ser resultado de pecado. Então, doente e endemoniado estão na mesma categoria. É um problema espiritual. A segunda pergunta, essa aí já respondemos, né? Levaram porque tudo que é dificuldade é uma questão espiritual. Qual é a segunda pergunta? Osmário. A irmã Rosineide, desculpa, eu não vi. Já respondeu? Até hoje tem gente que entende assim. Tem gente que ainda entende assim. Isso. Ainda acontece hoje. Por isso que é bom te ler a Bíblia. Meu irmão, quem fez Deus? Estamos juntos, estamos todos perdidos nessa pergunta. Quem fez Deus? Você não vai conseguir responder ela hoje, não. Aí a gente vai para uma questão. Vou dar uma dica, tá? Separem, distinguam eternidade de imortalidade. Certo? Deus é um ser eterno. Isso significa que ele não tem princípio, nem tem fim. Certo? O que é imortal é aquilo que não morre. Até mesmo o que é infinito quer dizer que não tem fim, mas pode ter um princípio. Deus não é infinito. Deus não é imortal. Deus é eterno. É uma característica acima do cronos, acima do tempo. Então, dizer assim, quem foi que criou Deus, não tem como responder. Porque ele é... Ponto. Ele é. É o que ele fala para Moisés, eu sou quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu não tenho tempo, eu não tenho necessidade, eu não tenho ausência de nada, eu não tenho carência de nada. Eu sou. Completo, total. Karl Barth vai dizer que é o totalmente outro, porque tudo que a gente pensa sobre Deus, ele se revela mais ainda. Então, tudo que a gente puder descrever Deus, sempre vai ficar faltando algo, porque ele é completamente diferente da nossa compreensão. Ele é para além da nossa compreensão. Então, estamos todos nesse barco de dizer assim, quem criou Deus? Não tem como responder, nem a criança de 5, nem de 50 anos. É uma resposta... né? Deus é Deus, vamos dizer assim. Mas uma ótima pergunta. Perguntas de crianças são as melhores perguntas. Mas a minha também acho que é boa. Porque Jesus, depois de realizar isso, ele se esconde, entre aspas, ele sai na madrugada, vai para um lugar sozinho. Porque, veja bem, Jesus ele podia, simplesmente no seu lugar, dispensar a multidão e orar no seu quarto. Mas ele sai de madrugada, vai para um lugar deserto para orar. E logo após ter resolvido tantas vidas, né, tantas questões de saúde e espirituais desse povo. Por quê? Irmão Osiel Ziza. Isso. Ele queria se afastar do povo.
Sim. É uma boa colocação. Ele queria se afastar do povo, certo. Por isso que ele sai de madrugada e vai para um lugar ermo, um lugar sem ninguém. Mas a pergunta é, por que ele fez isso? Por que ele quis se afastar do povo? Para buscar o quê? Estar em comunhão com o Pai. Certíssimo. Por quê? Ele não é o Pai? Ele e o Pai não são um? Hã? Ele precisava naquele momento. Jesus se cansava? Sim ou não? Jesus se irritava com as pessoas? Jesus tinha necessidades de descanso. Jesus tinha entenda, eu vou falar uma, porque não é a, o artigo é esse mesmo. Uma psique humana, que eu falo, sentimentos humanos, pensamentos também, emoções. Ele era plenamente humano e plenamente Deus. Não podemos aleijar Jesus disso. Não é verdade? Entende o que eu quero dizer? Uma coisa não pode impedir a outra. Ele só não é pecador, ele não pecou, mas ele foi completamente humano. Então, antes de... Osmário, quer falar, Osmário? Davi, pronto. A parte humana de Jesus. Então, veja bem, Jesus, de uma hora para outra, coisa de dias, está cercado de uma multidão que querem coisas dele, quer coisas dele. Me cure, expulse o demônio da minha filha, faça isso. Uma multidão cerca Jesus. O texto diz que é de noite que ele chega na casa de Pedro. É de noite que a multidão chega, e é de madrugada que ele consegue se livrar da multidão. Jesus precisou colocar o seu coração no lugar. Como todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Ele precisou dizer assim, eu preciso respirar. Eu preciso eu preciso me recolocar no meu lugar. Então eu vou ao Pai. Eu vou buscar comunhão com o Pai. Porque foi o Pai que me enviou. Não é isso que o texto diz? Então eu vou ao Pai, vou colocar meu coração no meu lugar. O texto não diz qual é a oração de Jesus. Mas a gente precisa entender que esse é um processo. É um processo, inclusive, que todos nós precisamos fazer constantemente. Todos nós, constantemente, precisamos ter o nosso lugar deserto, que Jesus, lá em Mateus, vai chamar de quarto, e dizer assim, eu preciso me colocar no meu lugar, preciso arrumar isso aqui dentro. Porque aqui, acredito que a maioria, né? Se não todos, mas a maioria tem mais de uma atribuição na vida. É profissional, é familiar, é ministerial. Todos nós somos requeridos de muitas coisas durante o dia. Temos muitas, e às vezes a gente não para colocar o coração no lugar. A gente não tem a clareza, sabe? Quem a gente é em Cristo, quem a gente é em Deus. E aí a gente se perde. E muitos têm se perdido nesta capa que se coloca sobre si como um super-homem, uma super-mulher, uma mulher maravilha. Pode tudo o tempo todo, não sofre, não chora, não tem necessidade alguma, não tem emoções, não tem sentimento, é de ferro, e enfrenta a vida, e mais na frente se arrebenta. Porque não aguenta, ninguém aguenta. Então tem hora que você diz assim, olha, me perdoa a expressão, né? Mas a nossa expressão é, me deixe, viu?
que eu vou até o Pai agora. Me deixe. Jesus fez, me deixe, eu vou aqui conversar com meu Pai porque eu já estou cansado. Eu não dormi, vocês não deixaram eu dormir, deixa aqui. Aí sai e vai orar, vai colocar sua vida no lugar de novo. Ele é Deus, mas ele está encarnado, ele está humanamente, completamente envolvido com o seu ministério. Alguém que levantou a mão. Meu irmão, pode, por favor, de novo. Fala um pouquinho mais alto. A vida completa de Jesus. Mas também tem a vida humana, né? Essa parte histórica de Jesus. Escapa um pouquinho do texto, né? Só para poder ilustrar, né? Eu sou professor de história também, enfim. Aí chama isso de Jesus histórico. Esse Jesus carnal, Jesus homem, o termo é Jesus histórico, né? E aí você perguntou assim, uma das polêmicas, que na verdade não é uma polêmica, né? Não há indício nenhum de que Jesus teve mulher e filhos, certo? O que acontece é que era comum na época de Jesus, para ele fazer o que ele fez, chegar a ser quem ele era, ele ser casado. Porque era esperado de um homem, e ainda mais um homem que circularia na sinagoga, que ensinaria e tudo mais, era esperado esse comportamento, chegar a uma fase da vida que casa, e o casamento é arranjado, não é um casamento de namoro, paquera, namoro, não. Fulano é de tal família, vai casar com fulano de tal família e acabou. Mas não há nenhum indício, nem bíblico, nem extra-bíblico, de que Jesus foi casado e teve filhos. Certo? Para não faltar com a verdade, né, há um texto chamado Evangelho de Judas, não Judas Iscariotes, tá? O Evangelho de Judas, que foi encontrado no Egito, já no século XX, que fala que Jesus amava muito mais Maria Madalena do que os outros e que beijava ela. É só esse evangelho que é um evangelho, entre aspas, né? É o nome do texto que é dado, que tem partes que conta isso. Mas não diz que era esposa de Jesus, só diz que ele amava mais Maria e que a beijava. Mas não tem nenhuma outra informação além disso. Ok? Não, mas Maria Madalena. Maria Madalena. Né? Ok? Mas isso aí é uma curiosidade extra-texto, né? Não está no texto. Mas ele te responde, quando ele souber, te responde. Quando souber, eu vou dizer, não sei. Né? Acontece. Certo? Estamos em qual versículo? Ficou para qual para a semana que vem? Paramos no 37, não é isso? 35, ele saiu de madrugada para orar. Então Simão e os seus companheiros saíram para procurá-lo, verso 36 e verso 37. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Jesus lhe respondeu, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali. Pois foi para isso que eu vim. Jesus sai da oração com a resposta. Foi então por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Ok? Verso 39. Então, na próxima semana, nós vamos começar pelo verso 40. Estamos terminando já o primeiro capítulo. Quem gostou? Leiam em casa, façam perguntas ao texto. Vocês reparam como é que eu faço as perguntas? O texto vai dando informação, a gente vai, sim, mas de onde é que veio isso? Né? É importante. Para aqueles que querem mais, né, é simples. O texto geralmente tem uma resposta dentro da própria Bíblia. Certo? A Bíblia
responde à Bíblia. Isso é chamado de teologia bíblica. Confere, Carlos. Teologia bíblica é quando a Bíblia responde às questões da Bíblia. É o que nós estamos tentando fazer aqui de uma forma bem popular, né? Conversando, tirando dúvidas e perguntando. Mas eu gostaria mesmo que os irmãos e as irmãs trouxessem perguntas a partir do texto. Então, semana que vem, Marcos capítulo 1, a partir do verso 40. Queria avisar que sexta-feira, depois de amanhã, nós temos a reunião do conselho, né? Aqui, a partir das 19h30, todos os membros do conselho devem estar presentes. E domingo que vem, continuamos nos mesmos horários, estamos, né, voltando à rotina. No próximo sábado, neste sábado, o outro, nós teremos reunião com os professores da EBD, dia 26. E nossa intenção é retornar às classes em abril. Então, nós precisamos planejar. Nós vamos usar o mês de março para fazer planejamento. Inclusive, os alunos vão ser convidados, também desafiados, no mês de março, a colocar a mão na massa para a gente poder ter condições de usar as salas lá embaixo, né, no retorno às classes. Então, a gente vai fazer um mutirão. Esperem, aguardem mais informações. Mas ontem nós tivemos uma reunião com o patrimônio e pensamos nisso, um mutirão de limpeza das classes, né, das salas de aula que ficaram esses 2 anos fechados, né, sem uso e precisam de reparos. E aí a gente vai fazer uma grande festa aqui, né, e vamos fazer esse mutirão agora em abril, em março, para que em abril a gente possa retornar. Meu irmão, minha irmã, por favor, fiquem em pé, nós vamos orar. Passamos um pouquinho do horário, são 9h10. Agradeço a vocês pela paciência, né? E espero que esse estudo possa trazer vontade de ler a Bíblia. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter gosto pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, né? Tem a devocional, que é essa leitura para alimentar o nosso espírito, a gente lê, a gente ora, canta um louvor. Mas também é importante de conhecer a palavra de Deus, a gente se aprofundar na leitura, a gente fazer perguntas ao texto, porque nós extraímos também boas lições desse trabalho. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por este culto, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, Pai, que o que nós lemos nesta noite, o que nós refletimos nesta noite, traga glórias ao teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana debaixo da tua proteção e graça, e que nós possamos estar aqui domingo novamente, alegres, para te cultuar junto com os nossos irmãos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe a todos.